Boa noite, meninas. Boa noite, Leide, Joelma, as demais que entraram. Hoje a gente vai dar prosseguimento às últimas aulas, tanto de educação de jovens e adultos, quanto a aula de ludicidade e educação. E depois, no final, falaremos sobre o estágio em educação infantil. Tudo bem? Então, a gente vai começar pelo EJA, né, pela educação de jovens e adultos. Bom, hoje a gente vai ver, para finalizar, o processo de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos. Mas antes de começar, eu quero dar um recado, né? Que diferentemente do que acontece geralmente, as provas dessas disciplinas, tanto de EJA quanto de ludicidade, não irão ocorrer na semana que vem, né? Elas não irão ocorrer. Elas vão ocorrer no dia 10 de novembro, né? Como está lá no próprio AVA e tudo mais, tá? Então, fiquem despreocupados, vai ter mais um tempo para dar uma lida, para dar uma estudada no conteúdo, para poder realizar a prova lá em novembro, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vocês vão focar apenas só no estágio. Nas próximas disciplinas, deixa eu ver, vai ser quatro, deixa eu ver se vai ser uma só. Não, serão duas também na semana que vem, que vai começar uma que eu adoro dar aula, adoro. É a que eu mais vou ter dificuldade. Já estou até pedindo desculpas de antemão, porque eu detesto. Eu, eu sou totalmente de humanas, que vai ser aprendizagem de matemática, e a outra vai ser a outra, eu já sei. Essa aí eu me garanto, que é Fundamentos, Organização e Metodologia da Educação Infantil, que tem tudo a ver, inclusive, com o estágio de vocês. Tá? Então fiquem despreocupadas, não vai ter a prova, mas as duas próximas terão provas também, mas aí também vai ser uma só, né? A outra vai ficar mais para frente. Aí depois vocês veem lá, quando começar a disciplina eu falo, mas uma é no final de novembro. Né? Então, vamos lá. Então, processo de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos. Né? Então, hoje a gente vai trazer uma discussão sobre a competência e a docência na educação de jovens e adultos, bem como conteúdos e materiais didáticos para a modalidade em questão. Então, primeiro, para começar, né, como sempre, a gente tem que ter aquele convite ao estudo. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai refletir sobre a competência, né, da disciplina, né? A competência é trabalhar, né? Para quem não sabe, é trabalhar habilidades, né? Então, o conjunto do trabalho de habilidades de alunos chama-se competências, né? E a docência, que são as práticas pedagógicas realizadas pelos professores, né? Então, além disso, a gente vai conhecer os conteúdos a serem contemplados na EJA, né? Vocês vão ver que tem muita similaridade, óbvio, é praticamente igual em relação ao Fundi 1, Fundi 2, mas a diferença é que a gente vai focar muito mais na alfabetização, no caso do Fundi 1, do que como seria em relação ao lá no Fundium mesmo, propriamente dito, né, com as crianças. Né? Por quê? Porque as crianças não têm vivência, né? O adulto já tem bagagem cultural para dar e vender. A gente vai trabalhar isso com eles, até porque muitas das coisas que eles vão aprender, eles teriam que aprender, eles já sabem, né? Então, você só vai dar aparar aquelas arestas que estão meio, não vou dizer feias, mas tortas, né? Eu quero que ela está bem lisinha, que é isso que nós fazemos na EJA, né? E analisar a possibilidade de utilização de diferentes materiais didáticos na execução das atividades de educação de jovens e adultos, até porque a gente precisa mesmo utilizar diversos materiais, né? Até mesmo uma roda de conversa, por exemplo, é um material que pode ser utilizado na hora de ensinar, né? Então, a gente tem que conhecer as características dos alunos da educação de jovens e adultos, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai abrir. Vamos ver se vai abrir. Agora colocando aqui. Deixa eu ver se vai. É uma pena que não foi.
Ah, não foi. Não foi. E uma pena, não foi. Eu ia pegar aqui uma coisinha para mostrar para vocês, mas não foi. Né? Então, as características dos alunos da educação de jovens e adultos é o seguinte, né? Como nós já falamos, ele já tem bagagem cultural, ele tem capital cultural, né? Ele não tem informação, como eu já falei, não só hoje, mas eu já falei ao longo dessas últimas 3 aulas, né? Por isso que ele é diferente, até mesmo a forma de como você vai fazer, vai ensinar eles é completamente diferente daquelas que a gente normalmente ensina para criança, aquelas que vocês, por exemplo, vão ver muito no semestre que vem, que é na parte de alfabetização, né? Então, a primeira característica dele, eles são pessoas que já têm um certo conhecimento de mundo, são geradores de cultura, são consumidores vorazes de cultura, mas não são alfabetizados, né? Então, é aí que mora a necessidade de se entender quem é esse público. Como eu já falei, né, inclusive acho que na aula passada e na aula retrasada, com certeza eu falei, nós não ensinamos caminho suave para eles. Né? Ivo viu a uva? Não, né? Não. Chega. E identificar a estrutura de um plano de aula, né? O plano de aula vocês vão ver bastante, inclusive, com o estágio, né? É o mesmo tipo de plano de aula? A estrutura é. A estrutura é a mesma do plano de aula, é a mesma, que vocês vão ver. A diferença é óbvio, né? É a própria construção do plano de aula, né? Que é bem diferente. Então, você já se questionou sobre a relação entre o ensino de qualidade e a docência, né? Eu acho que foi com vocês que eu falei, acho que no semestre passado, ou no semestre retrasado, ou ainda no outro semestre, que eu pus aquela sementinha do mal, né? Por que as pessoas acham que o ensino, por exemplo, particular é melhor que o ensino público, né? Eu ainda falei, né? Olha, se for um Porto Seguro, se for um Santa Catarina, Santa Marcelina ou Santa Catarina, agora eu tenho dúvida. Né? Se for um São Patrick, o Instituto Avenues, o Avenues Institute, aí a gente pode dizer realmente, vale a pena gastar o dinheiro, porque aí é outro nível, né? Mas é a mesma coisa, né? Qual é a relação do ensino de qualidade com a docência, né? Por que algumas escolas são tidas como excelentes, né? Em relação a outras, né? É só o material didático? Não, também tem muito a ver com o professor. Porque o material didático, eu posso comprar os melhores livros e dar para o meu aluno e falar assim, ó, top, é isso. Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O material, por exemplo, do Estado, que é o... Tá? Tá. Esse é o material do Estado, né? É para o Fundo, tem para o Fundo 1, tá? Tem para o Fundo 1. Mas esse aqui é do Fundo 2, né? Que é do 6º ano, né? Esse aqui é o Currículo em Ação, que é do governo do Estado de São Paulo, da rede estadual. Eu uso esse conteúdo, né? Por que eu uso esse conteúdo? Eu uso esse conteúdo, né? Ainda mais por conta da pandemia. Eu uso esse conteúdo porque o aluno ele vai receber esse livro, né? Então, se ele vai receber e ele foi formatado, ele tem alguma validade. Eu olhei o conteúdo. O conteúdo é bom, né? Assim, é bom, assim, é bom, é bom. É como diz a Leite Kate, é bom, assim, bom, 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 assim, não é, né? Assim, tão bom, mas é bom. É bom, né? É um conteúdo assim, falando sério, é um conteúdo bom, né? Eu vi mais só português, inglês, né? Projeto de vida e tecnologia de informação, que são as disciplinas que eu leciono na escola que eu trabalho na prefeitura, né? No estado, a prefeitura é só inglês. Então, eu posso afirmar, não, o conteúdo daqui realmente vale a pena, é um conteúdo excelente, é um conteúdo totalmente formatado, bem planejado, assim, muito excelente, não há o que dizer. É um conteúdo, não é, poderia ser melhor, poderia, mas é um conteúdo bom. Mas o aluno recebe isso aqui, ó, um livro, ó, 6º ano. Isso aqui é para o primeiro semestre, tá, gente? Esse é livro de primeiro semestre. Deixa eu ver quantas páginas são. Eu posso pegar para o aluno e dar isso aqui, ó, é um livro de 318 páginas. Tá aí, top. Né? Eu estou dando uma aula de. Ele está tendo uma qualidade de ensino boa? Não, não está tendo. Que é isso, inclusive, que a gente
a gente até fala, quando o aluno, por exemplo, não está participando no remoto com a gente, né? Não está dialogando com o conteúdo e dialogando conosco, realizando essas atividades, né? Porque o que vai fazer diferença ante um bom conteúdo é a forma como o profissional vai trabalhar ele, né? Vai trabalhá-lo. Então, não adianta dizer que esse conteúdo por si só é bom, né? Então, a relação entre o ensino de qualidade e a docência, ela é intrínseca, ela é, ela é, ela não tem como dissociar, né? Não tem como dissociar, porque a forma como você vai ensinar vai mostrar como esse conteúdo vai ficar mais implícito e mais explícito dentro do aluno, né? Implícito é aquele que ele vai pegar sem perceber, e o explícito é aquele que ele vai demonstrar no dia a dia, né? Então, como é que é a relação de ensino de qualidade e docência? Então, por exemplo, dá para ser uma escola pública e de boa qualidade? Dá, quando encontram professores engajados, né? E quando eu falo professores engajados, não é um professor engajado, porque um faz diferença, dois já melhora. Quando todos são engajados em prol da educação, sem pensamentos preconceituosos para com os alunos, cara, aí o aluno ele se expande. E aí a gente vê aquelas escolas públicas que tem na Globo, como aconteceu no Amor de Mãe, que tem os alunos todos engajados ali, né? Esse é o nome da personagem da Jessica Ellen, né? Que era a professora lá da escola e tudo mais, que os alunos estavam ali com ela tudo mais. Aquela realidade ali é uma realidade da Globo, é uma realidade bonita. Eu chamo até de realidade Manuel Carlos. E olha que a novela não é nem do Manuel Carlos. Então, mas sim, professores assim, um conjunto daqueles professores faz de fato transformar a visão dos alunos perante ao conteúdo, né? Então, como os conteúdos ofertados aos educandos e os recursos disponibilizados poderão favorecer as aprendizagens construtivas por meio das atividades promovidas pelos docentes? Então, esses conteúdos, encontrando um professor que é bem qualificado, que é aí onde está a diferença em relação às escolas particulares. Professores qualificados, professores que têm uma certa propriedade daquele assunto do qual ele está trabalhando, né? Eles favorecem porque o professor que é bem qualificado, ele não vai ficar apenas no livro, como eu mostrei agora. Como eu falei, se for só o conteúdo eu só pego o problema e passo, acabou. E não é só isso, né? O processo de ensino-aprendizagem envolve não só o professor e o aluno, mas também os alunos entre eles, né? E o aluno e o professor, né? É uma troca assim plurilateral, não é nem bilateral, é plurilateral, porque para todo lado você vê essa troca, né? E aí, quando o professor é bem qualificado, e bem qualificado, gente, não é um professor que tem 6 pós-graduações, não é um professor que tem várias graduações, ou um mestrado, um doutorado. Não. É um professor que ele continua estudando aquilo com o qual ele trabalha. Entendeu? E o estudar não é especificamente apenas o conteúdo da disciplina. Ele também aprende práticas, né? Então, quando você aprende práticas, você tem contato com outros profissionais, contato de formas diferentes de ver a docência, você acaba absorvendo conteúdos. Então, tudo que você faz, por mais significante que seja, você muda e expande a sua mente. E esse é o tchan da coisa, onde faz essa diferença, né? Então, os conteúdos ofertados aos educandos, os recursos disponibilizados, eles podem favorecer ao máximo, porque apenas a interação professor-aluno, a interação até pode promover uma metodologia mais ativa, né, no qual o aluno ele sai de uma zona de conforto e começa a buscar por mais conteúdos para poder aprofundar. Mas quando o professor lança a mão não só dos conteúdos, dos recursos diversificados, e de conteúdos diversificados, eu falo que são recursos possíveis, né? Basta lembrar que, por exemplo, eu trabalho numa escola pública, né? Então, tem que ser possível para o meu aluno. Eu não posso. Então, olha, eu tenho aqui uma atividade, gente, vamos fazer, maravilhosa, mas vocês têm que ter um iPad.
né? Para aluno que trabalha na favela, eu falar, tá, né, vou comprar. Claro que não, né? Então, eu preciso ter conteúdos e recursos que sejam permitidos para eles, ou ao menos que eles possam construí-los, né? Então, mas, Lucas, o que isso tem a ver em relação ao EJA, né? Porque o EJA é onde tem o maior índice de evasão escolar. O EJA não é uma modalidade obrigatória, é uma modalidade suplementar, na qual os alunos eles estão lá por força de vontade. Eu escutei uns anos atrás, mais precisamente há uns 12 anos atrás, que sala vazia do EJA, sala com poucos alunos do EJA, faz a escola ir embora. Depois eu fui trabalhar, né, no EJA, trabalhei no EJA e tudo mais, e eu vi que não é bem assim, né? Aulas interessantes, professores com aulas interessantes, que consigam transmutar esse mesmo conteúdo, que pode ser utilizado até mesmo no EJA, isso aqui do sexto ano. Sexto ano eu já vi o conteúdo aqui de inglês. Eu consigo utilizar no EJA, por exemplo. Né? Até mesmo o conteúdo de projeto de vida, eu consigo utilizar na EJA, que tem aqui. A de tecnologia, então, melhor ainda, porque aí realmente tem que ser um pouco mais didático. Então, e ali está bem didático, né? Então, esse próprio conteúdo, eu consigo fazer essas transformações, mas basta eu ter força de vontade, querer utilizar diversos recursos que ali são propostos e trazer novos recursos para que eles consigam se sentir abraçados, né? O engraçado é que quando eu estudei na pedagogia lá na Unesp, eu tinha aprendido uma coisa que é parecida aqui no SESC. E na Unesp, eu trabalhei no SESC, né? A gente tinha que ter aquele olhar, aquele cuidar, né? Do usuário, né? Aí eu aprendi uma coisa muito parecida lá no Unesp, né? Que é na mesma época que eu trabalhava também no SESC, quando eu estudei pedagogia. Que a gente tem que aquele olhar, aquele cuidar e aquele acolher. É assim mesmo, a professora fez assim. Olhar, cuidar e acolher. E eu achava isso muito engraçado, né? Porque esse gente é igualzinho do SESC. E é verdade, né? A gente tem que olhar para poder ter aquela sensibilidade, o cuidar para poder ter, de fato, criar a empatia e o acolher para dizer que realmente houve a empatia, né? Então, por isso, né? Então, eles favorecem aprendizagens construtivas porque ele vai, de fato, construindo o seu aprendizagem através das ferramentas, conteúdos e também da prática docente, construindo laços. E essa construção de laços ela é importante para a construção, para a formação da pessoa, formação intelectual. Né? E todo mundo me pergunta, que eu falo, eu dou aula para todos os tipos de idade, para pequeno, para pré-adolescente, já dei aula para adolescente e para adulto. Então, dar aula para adulto é mais fácil, né? Eu disse assim, não, é o mais difícil, dar aula para adulto. Porque a aula para adulto envolve egos, né? É porque vocês tiveram pouco tempo aqui, né? Mas eu acho que se vocês vissem, agora não mais, acho que não tem mais isso, graças a Deus. Mas, por exemplo, a turma que eu tinha na quinta-feira, que já se formou, e a turma que está se formando na segunda, eram turmas que eu tinha que lidar muito com alguns egos. Eu havia, inclusive, mencionado isso com vocês na semana passada, da questão de que uma não gostava que a outra desse aquela experiência de vida, né? E é isso mesmo. É mais difícil trabalhar com adulto, muito mais difícil trabalhar com adulto do que com adolescente. Aí eu acho, na minha visão, que adolescente é muito mais fácil, talvez pelo linguajar, de eu conseguir falar meio que de igual para igual e tudo mais, então depende muito. Então algumas pessoas têm mais aptidão de trabalhar com crianças, outras com mais com adolescente, que eu acho que é o meu caso. Mas no caso, entre todos, se eu pudesse escolher entre todos, o mais difícil com certeza são os adultos, porque são pessoas que já estão constituídas,
São pessoas com capital cultural já bem definido, né? O que falta é, como eu falei, aparar algumas arestas, né? Inseri-lo socialmente por meio da educação. Falta apenas isso. E é isso que onde muita gente peca na EJA, né? Achar que são pessoas incapazes. Pelo contrário, são pessoas muito capazes, né? Bom, competência, como eu havia falado, né? Eu vou aqui repetir agora com as palavras do sociólogo suíço Perrenot, né? Ele diz que competência significa a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação. O que são esses recursos cognitivos? São as habilidades. Todo mundo, seja criança, seja adulto, nós nascemos com algumas habilidades, né? Eu tenho uma habilidade muito boa de gravar algumas coisas, por exemplo. Só não matemática. Eu tinha me coloquei aqui, ó, que adora matemática, mas eu, matemática, água e óleo. Não tem jeito. Eu nem vergonha. Eu até falo, não, né? Vamos prosseguir. Não gosto de matemática. Eu até fiquei feliz que eu ajudei um menino esses meses atrás na escola e depois da semana seguinte ele veio com uma outra assim, ai, não sei. Não sei, me desculpe, eu não sei. Eu vou pedir para uma professora que saiba te explicar isso, porque eu não sei te explicar. Né? E eu sou muito sincero, independente do que seja, né? Até porque alguns alunos, eu dou aula de inglês, alguns alunos acham que eu sou dicionário. Eu falo, não sei. Eu não uso essa palavra no meu dia a dia, então eu não lembro, né? Tem que ir lá no dicionário. Né? Então eu não tenho vergonha, ainda mais em matemática, não é vergonha de dizer, olha, eu não sei. Porque a melhor forma é humanizar, se humanizar, né? A gente não está no pedestal, né? Então, competência significa capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação. Então, quando você trabalha essas habilidades e formata essas habilidades para que eles consigam realizar dificuldades, né, desafios, né, que são propostos, e ele consegue superar esses desafios, criamos competências. E essa competência, o que ela acontece? Né? Ela vai acontecer igualzinho do que eu falei do campo cultural. Ela vai sendo agregada na pessoa e a partir dali, né, dessa agregação, a partir dali é realizada as novas descobertas de outras habilidades, ou trabalhar essas outras habilidades, ou trabalhar essas competências para desafios maiores, que é o que acontece ano a ano nas escolas, né? Então, segundo o Perrenot, a definição de competência insiste em 4 aspectos, né? Primeiro, a competência sugere mobilização diante de uma situação, né? A segunda o exercício da competência envolve complexas operações mentais, né? A terceira, as competências profissionais são construídas diariamente. E a quarta, as competências não se constituem por elas mesmas como saberes, né? Então, a competência, ela sugere mobilização, por quê? Porque você vai colocar em prova as suas habilidades para resolver um dilema. Então, quando você supera esse dilema, você adquiriu a competência para superar aquele dilema e os que são parecidos, né? Por isso que vai sendo igual uma biblioteca, você vai juntando diversos conteúdos para poder ficar ali tudo bem formatado, né? Ele envolve complexas operações mentais, porque quando você vê algo parecido com o que você já enfrentou, mas dessa vez, de uma outra vez eu fiz tal, vamos tentar ver se dá certo, ou adaptar para ver se dá certo. Muitas vezes dá certo, porque você começa a fazer essas complexas operações mentais, que é fazer a adaptação de uma competência para outras. E aí você vai agregando, e agregando, e agregando, tal como se tornasse um especialista. As competências profissionais, elas são construídas diariamente, né, como eu falei, né? Então, tudo que a gente faz no trabalho, ou até mesmo na escola, ela é uma construção de coisas que começaram um dia antes, que começaram um dia antes ainda, de anteontem, e de anteontem, e assim vai, né? E as competências por elas mesmas não se constituem saberes, porque só saber fazer não quer dizer nada, você precisa do conteúdo para poder colocar a informação. É tal qual, por exemplo, você tem o WhatsApp.
né? WhatsApp. A Joelma tem um WhatsApp e quer falar com a Leide. Então tá. Então a Joelma quer fazer uma vez. Mais ou menos isso. Então, para poder ouvir a comunicação, tem que escrever. Né? E mandar mensagem. Se eu escrever apenas, também não adianta nada. Não houve a comunicação. É a mesma coisa. Então, só saber como chamar a Leide não basta. Eu tenho que saber como me comunico com ela. Então, é nesse formato de que apenas as competências elas não constituem saberes, né? Elas são parte desse processo, né? Então, o Perrenot apresentou um referencial de 10 domínios de competências para ensinar, adotado em Genebra no ano de 1996, que visa a formação continuada de professores. A primeira é organizar e dirigir situações de aprendizagens. Né? O que são situações de aprendizagens? É criar meios geralmente através de projetos, ou até mesmo contextualização, como eu pego um livro daquele lá e contextualizo para o meu aluno formatos para que ele consiga digerir melhor conteúdos mais duros. Tal como eu faço aqui com vocês. O que eu faço é pegar esses conteúdos e explicar, trazer uma certa contextualização. Então, isso eu faço, eu crio situações de aprendizagem, onde eu levo vocês a refletirem. Não é, eu explico, acabou. Não, eu tenho que fazer vocês, inclusive, pensarem a respeito. Trazer elementos com as quais vocês consigam ver que existem similaridades. Né? Então, isso, o que eu faço? Eu leio antes do conteúdo, assim, então isso aqui eu posso citar tal coisa, olha só, e também, às vezes, até para me lembrar, né? Também, né? Muitas vezes eu leio até para me lembrar, para ver se eu preciso dar uma aprofundada em tal assunto e tudo mais. Mas muitas vezes para procurar situações nas quais eu posso trazer contextualizações. Então, isso é dirigir situações de aprendizagem. Administrar a progressão das aprendizagens, né? Então, se a gente está vendo, vai, deixa eu ver, matemática. Matemática, por mais que eu leia, por mais que eu leia, ai, dá até um arrepio. Então, quando eu vou administrar essa produção, eu tenho que entender que vocês, provavelmente, precisam ser apresentados, né? Alguns conceitos básicos. E depois eu vou aumentando a quantidade de informações para que a gente possa falar, construir ligações entre aula um, aula 2, aula 3 e aula 4. Até para que facilite na hora que vocês, quando vocês leem os livros textos, né? E quando vocês veem os outros vídeos, né? Até para que faça essa facilitação. Hoje, por exemplo, vence uma dos fóruns. Até para vocês responderem os fóruns, eu preciso administrar essa progressão de aprendizagem para que vocês cheguem lá, venham a problemática e consigam. Ah, o Lucas falou tal coisa assim. Ou, nossa, eu vi tal coisa que eu não entendi, mas o Lucas explicou tal coisa. Ou eu vi de uma outra forma, ou eu busquei informação da minha vivência para poder compreender aquilo. É isso. É administrar a progressão das aprendizagens. A terceira é conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Por quê? Senão a gente não vai conseguir entender que a gente está progredindo, né? Então, a gente precisa mostrar que cada coisa que você aprende um dia é uma dificuldade extra daquilo que você venceu um dia antes. E assim por diante. Né? A quarta é envolver os alunos durante o ensino para a aprendizagem, que é a parte que eu acho mais difícil. Porque e como é que você faz para envolver esses alunos? É trazer para si, né? Trazer para si e fazê-los compreender que eles fazem parte da aprendizagem, né? E que sem eles não dá para poder nem eu mesmo fazer nenhuma dessas outras três que eu falei antes. Né? A quinta é trabalhar em equipe. Né? Até bom, muito bom trabalhar em equipe em relação à escola, porque eles sozinhos conseguem falar uma linguagem que a gente não fala com eles. Por mais apta que você esteja para trabalhar com eles, a linguagem deles é completamente diferente da nossa, né? Eles têm uma outra linguagem. A gente é cringe, não esqueçam disso. Nós somos cringe.
E tem mais. Quando eles trabalham solidariamente, eles conseguem construir coisas com outras visões com as quais eles não estavam tendo contato, apenas entre eu e eles, entre eu e ele. Quando eles vêm com outros colegas, a gente vê de algo mais amplo, tem várias visões, né? É igual aquele disco do Queen, né? Inuendo, né? Sei lá o nome. O Dreams, não sei, que é um começa com a cara da outra, é igualzinho. Então, o campo da visão é igual. É maior, aliás, é maior. Então, por isso. E também trabalha com o espírito de solidariedade, né? Ter a empatia, trabalhar, mostrar que nós não somos individuais numa sociedade, né? Que a gente muitas vezes vai precisar trabalhar em coletivo. A sexta é participar da administração da escola, né? Essa é a mais complicada, né? Porque, como o nome diz, é participar da administração da escola. O professor, geralmente, ele participa da administração da sua sala de aula. O da escola é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais complicado. Mas não é impossível, né? Então, a participação da administração da escola, ela envolve a compreensão de que nós não posso explicar, que nós fazemos parte da escola, né? A escola não é algo formado como aconteceu hoje em Cubatão, né? Que em Cubatão não vai ter mais diretor de escola, né? E mesmo concursado, né? Não vai ter diretor de escola. Eu não entendi muito bem. Vai ser por cargo de confiança, vai ser como se fosse um administrador, né? E então, por quê? Porque a ideia da direção e tudo mais é que os pais ou até mesmo os alunos não têm que dar pitaco aqui. Não, pelo contrário. Eles fazem parte da comunidade escolar, né? Eles têm que dar sim pitaco. A escola é um espaço social. Então, quando eles compreendem todos esses processos e conseguem também interferir neles, mostra que há uma participação democrática, lembre-se de trabalhar em equipe, né? Informar e envolver os pais. Essa aí não precisa dizer, né? Informar é realmente falar para os pais, especialmente das progressões. Informar não é chamar o pai para poder dizer as coisas ruins dos alunos, né? Não é isso. E envolver os pais de fato mostrar que eles fazem parte importante do processo de ensino-aprendizagem. Ficou, inclusive, isso muito marcado nessa pandemia, né? Eu vi um post que dizia o seguinte: Pro, desculpa, ninguém quis me ajudar a fazer essa lição, né? Ou seja, isso pressupõe que a criança não conseguiu ninguém que pudesse explicar para ele, para que ele pudesse prosseguir aquilo, né? A professora escreveu: sem problemas, meu amor, quando nós retornarmos, eu te explicarei. Então, aí faltou uma outra parte do tripé, porque para ensinar, eu não preciso, especialmente na criança, tá? Eu não preciso apenas só ser o professor e o aluno. Tem que ser o professor, o aluno e a família, né? Porque o processo de aprendizagem não acontece só na escola, acontece o tempo todo. Utilizar as novas tecnologias, né? É não ter medo de usar, abusar do campo virtual, dos gadgets, né? Não ter medo de utilizar projetor, não ter medo de usar o computador, a sala de informática, não ter medo, é criar elementos mais agradáveis, né? mais desafiadores, com outros olhares de desafio que as crianças vão ficar mais encantadas, né? Então, hoje a gente vive, todo mundo tem um celular, né? Até é difícil dizer que na escola pública não tem. Porque o que eu mais vejo é que todo aluno tem um celular. Só na parte agora da pandemia que quase ninguém tem. Mas todo mundo tem celular, né? Então, isso é incrível, né? Isso é incrível. Mas, enfim, isso é um outro tipo de crítica. Mas é saber utilizar isso até para que possa envolver essas crianças numa linguagem correta de como utilizar esses equipamentos também. Porque é nossa função mostrar, né? Afinal de contas, essas novas tecnologias estão inseridas no nosso dia a dia. A nona é enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão.
É difícil de dizer também. É muito difícil. Porque nós temos deveres, né? O nosso objeto de trabalho são os alunos, né? E parece que não, né? Parece que vai muito além disso. Né? E os dilemas éticos, porque a gente tem até uma barreira onde a gente pode até chegar, né? E essas barreiras, elas parece que a gente tem que ter a autorização para passar, mas ao mesmo tempo a gente não pode passar, né? E é meio complicado. Mas é enfrentar esses deveres e dilemas, né? Enfrentar e falar, não, posso fazer. Né? E, por fim, no caso do professor, administrar a própria formação continuada, que foi o que eu falei para vocês logo no início. Então, não precisa ter 6, 7, 10 pós-graduações, mestrado, doutorado, não precisa. Mas você precisa continuar sempre estudando, mudar visões daquilo que você faz. Todo ano, você não é mais aquele professor que vai dar todo ano a mesma coisa, porque é um conteúdo vencedor. Não. Antigamente, nós não tínhamos equipamentos das novas tecnologias. Hoje nós temos. Então, os alunos eles chegam com um nível de informação mais diferenciado em relação aos que chegaram o ano passado, e que chegaram ao ano retrasado, e que chegaram há 3 anos atrás. Né? Então, é administrar a própria formação continuada. Então, o referencial adotado tentar aprender o movimento da profissão, insistindo em 10 grandes famílias de competências. Mas tais competências elas não são consideradas definitivas, porque nenhum referencial pode garantir uma representação consensual completa e estável de um ofício, até porque a gente trabalha com gente, né? A gente trabalha com pessoas. Então, para poder fazer isso, teria que fazer psicologia, né? Para poder compreender assim de modo mais amplo. Mas não é esse não é o caso. Né? Então, toda ação docente, segundo o Rios, diz o seguinte, que a gente tem toda ação docente ela apresenta uma dimensão técnica, porque você precisa ter conhecimento de como executar aquilo, uma dimensão política, porque a gente tem que estabelecer relações com os nossos alunos, uma dimensão ética, porque a gente tem que saber separar o que é ser professor e o que é ser humano, né? E uma dimensão estética, de mostrar como você vai trabalhar, como você vai modelar o conhecimento daquilo que você vai trabalhar, né? A questão da dimensão ética diz respeito muito, eu vou dar um exemplo, que até eu tinha que ter dado na questão número 9, é que eu não gosto de um aluno, então eu vou ensinar para ele de qualquer jeito? Não, porque é meu dever ensinar todos os alunos de igual maneira. Então, segundo Mizukami, perdão, independente da linha teórica e ou proposta pedagógica adotada, nível de ensino e tipo de escola que atua, o professor é o principal mediador entre os conhecimentos socialmente construídos e os alunos. Então, ele é fonte de modelos, crenças, valores, conceitos e preconceitos, além de atitudes que se constituem ao lado do conteúdo específico da própria disciplina. Então, o professor influencia na trajetória de formação dos seus alunos. Influencia, sim, por mais insignificante que ele ache que seja, mas ele influencia. É preciso que esteja atento a posicionamentos e atitudes como profissional da educação, não como ser humano. Quando você entra na sala de aula, eu não sou o Lucas. Eu não sou o Lucas. Eu posso usar elementos do Lucas. Mas, antes de tudo, eu tenho que lembrar que eu sou um professor. Então, existe uma complexidade na tarefa de ensinar, que exige dos educadores contínuas reflexões e ações que ajudem a favorecer a qualidade da aprendizagem do aluno nos diferentes níveis de ensino. Dúvidas? Ok. Então, mais outras 3 perguntas, né?
Quais os conteúdos devem ser valorizados na EJA, considerando os diferentes segmentos de ensino dessa modalidade na educação? Né? Quais são os conteúdos, né? Os conteúdos são aqueles mesmos que a gente apresenta, né? É o mesmo conteúdo. A diferença vai ser na forma como você vai construir esses conteúdos para trabalhar em sala. Então, a outra pergunta que vou acabar respondendo isso é a organizar os conteúdos. Quais os aspectos devem ser considerados pelo educador? Eu tenho que saber quem são os meus alunos. Sem saber quem são eles, eu não consigo nem selecionar os conteúdos que eu vou trabalhar. Então, eu preciso organizar conhecendo quem são os meus alunos. Então, se eu já sei que são adultos, eu já tenho que saber que, então, preciso trazer elementos com as quais eu possa realizar contextualizações mais fáceis, né? De modo mais rápido, né? Que eu possa, por exemplo, deu algum problema, alguém não compreendeu, você já consegue puxar um outro elemento para contextualizar, para que consiga, de fato, explicar para os alunos, né? Então, será que o ensino e a aprendizagem do código escrito são suficientes para o público da EJA? O que é o código escrito? Isso é código escrito. É suficiente? O livro é suficiente? Não, não é suficiente, né? Não é suficiente. Para a EJA, eu preciso trabalhar as vivências deles, né? Então, por isso que entra bastante aquela questão da avaliação diagnóstica, que a gente geralmente realiza, né? Porque até o Bobbio, né, ele pontua que a alfabetização terá sentido para a EJA se os alunos puderem aprender algo além de juntar as letras, visto que precisam desenvolver novas habilidades, criar novas motivações para transformarem a si próprios, manifestar interesses por questões que afetam a todos e, além disso, intervir de forma simultânea na aprendizagem do código escrito. Por que especialmente do código escrito? Porque para a pedagogia, a EJA vai aparecer na parte de alfabetização. É aí que mora a questão. Então, alfabetizar uma criança é completamente diferente de alfabetizar um adulto, totalmente diferente. Né? A criança, você vai trabalhar elementos mais simples, ela tem mais tempo para aprender. Na EJA, não. Na EJA, ela já tem vivência, ela já tem conteúdos. Então, é buscar esses conteúdos. Então, Lucas, como é que eu vou fazer, então, uma avaliação diagnóstica com elas, né? A avaliação diagnóstica, nós já vimos isso. Não é provinha, não é aplicar uma prova. Mas até numa roda de conversa você consegue trabalhar esses elementos. Você consegue levantar essas informações. E a partir daí você vai realizar os trabalhos para poder realizar a alfabetização efetivamente. Então, seguindo a proposta curricular para o primeiro segmento da educação de jovens e adultos, que são os anos iniciais do ensino fundamental, você vai trabalhar os elementos, óbvio, de língua portuguesa, até porque você vai alfabetizar, matemática também, né? E estudos da sociedade e da natureza. Então, vocês veem que não tem ciência, geografia, história, mais arte. Não tem. Eles não precisam desses tipos de conteúdo. Eles só precisam ser alfabetizados e serem inseridos no mundo da educação. Então, tem que ser algo muito mais simples, algo mais palatável, algo muito mais contextualizado à visão de mundo deles. A visão de mundo de adultos é diferente de uma criança. Quem tiver criança em casa vai saber que olha o mundo completamente diferente da criança, né? É a mesma coisa, você tem que olhar com os mesmos olhos que você tem para si, né? Então, a proposta curricular para o segundo segmento do EJA, né, que são os considerados anos finais do ensino fundamental, ele orienta que os conteúdos são dimensionados em conceitos, procedimentos e atitudes, sendo apresentados em blocos de conteúdos ou em eixos temáticos, de acordo com as áreas, que é aquilo do português, matemática, história, geografia, arte, inglês, né? Só não tem educação física. Então, os mesmos conteúdos eles devem ser tratados de diversas maneiras em diferentes momentos da escolaridade, de forma a serem revisitados em função das possibilidades de compreensão que se altera pela contínua construção de conhecimentos e em função da complexidade conceitual de determinados conteúdos.
né? Então, a gente vai ter aqueles conteúdos conceituais que trazem o conceito do que ele precisa aprender, os procedimentais, né, que diz respeito a como eu vou fazer isso com os alunos, e os conteúdos atitudinais, que são o que eu espero do aluno que ele faça recebendo esse conteúdo, né? Então, então, no segundo segmento da EJA, a proposta curricular, nos volumes 2 e 3, apresenta as áreas de conhecimento de língua portuguesa, língua estrangeira, que é inglês, história, geografia, matemática, ciências naturais, arte. Educação física, não, apesar de estar aqui citado, eles não fazem porque eles são dispensados, né? Então, em escola pública, eles não fazem, né? Então, por exemplo, a gente consegue utilizar em língua portuguesa, como aqui tem a sugestão, da literatura de cordel. Porque no Brasil, né, segundo Marinho Pinheiro, o cordel é sinônimo de poesia popular em verso. Então, são histórias de batalhas, amores, sofrimentos, crimes, fatos políticos e sociais do país e do mundo. As famosas disputas entre cantadores e fazem parte de diversos tipos de contexto em versos denominados literatura de cordel. Então, é algo muito mais palatável para eles, porque a linguagem da literatura de cordel é uma linguagem que estimula um pouco de criatividade, estimula, inclusive, outros elementos que a gente tem na própria escola, além de serem inseridos em contextos mais atuais do que a gente pode trabalhar, né? Já os conteúdos baseados em documentos oficiais, que são as áreas do conhecimento, que são os livros, né? Mostra que o professor tem que dominar os conteúdos que ele se propõe a ensinar aos alunos, né? Eu não posso, por exemplo, ensinar matemática para vocês. Domino. Olha, meu histórico diz que eu domino, que foi minha maior nota. Mas não domino. Eu até sei, pior que eu sei, eu só não sei explicar. Eu não sei explicar, juro. Eu tento, para explicar, eu sou péssimo. Para explicar, sempre sou péssimo. Mas o que eu vou ensinar para vocês em matemática não vai se ensinar a fazer conta, graças a Deus. Mas ensinar como se faz para ensinar matemática, né? Trazer alguns elementos e tudo mais. É aí que mora o problema no meu caso. Porque eu não tenho didática para ensinar matemática, né? Então, mas eu domino o conteúdo, por incrível que pareça, porque eu posso provar que a minha maior nota foi matemática. Minha maior nota foi matemática, curiosamente. Foi matemática, mas eu não sei explicar. Então, há uma extensa diversidade de conteúdos que devem ser trabalhados com alunos da EJA, não se limitando apenas ao ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. Então, quando você traz elementos do seu dia a dia, né, do dia a dia dos alunos, né, até mesmo, por exemplo, uma notícia que saiu hoje, e você consegue dissecar essa notícia utilizando vários conteúdos, né, português, matemática, história, geografia, entre outros, dali você consegue mostrar que você saiu dos documentos oficiais, mas sem deixar de aplicar o que é exigido, né? Você apenas diversificou o conteúdo. Então, você não pode ficar apenas limitado aos livros, né? Senão, era só dar cartilha caminho suave, né? Então, o que são, então, esses materiais didáticos, né? Então, materiais didáticos é tudo aquilo que a gente utiliza para poder ensinar. Então, pode ser, obviamente, o livro, pode ser uma notícia, pode ser uma história de vida, no caso da EJA, que você pode pegar uma história de vida dos alunos e falar e tudo mais. Então, tudo isso pode ser material didático. Né? Então, qual a relação dos materiais didáticos com objetivos do ensino? É facilitar a transmissão desses conteúdos, né? A construção desses conteúdos. Né? Porque o material didático ele vai trazer tecnicamente coisas mais teóricas, né? Mas também pode ser a parte prática, né? Você pode pegar e modelar, né, aquilo, né? Então você pode desconstruir e reconstruir através da sua visão aquilo que está sendo ensinado. Então, quais os materiais didáticos se tornam interessantes para alunos que frequentam a EJA, né? Então, os materiais didáticos para a EJA são aquelas que trazem mais similaridade com o dia a dia dos alunos. Então, eu já adianto, livro puramente
Não, você vai poder até utilizar bastante até na parte de alfabetização, mas não só, porque o livro só não é um material didático puro, né? Ele precisa ser agregado a outros conteúdos. Então, material didático é tudo aquilo que você utiliza para poder facilitar a aprendizagem do aluno, né? Então, de acordo com Platzer, né, independente do nível da modalidade de ensino que o professor possa atuar, seja ele do EJA, até do normal, até mesmo que vocês vão ver agora do infantil, o professor tem que organizar suas aulas, né? Se atentando, entre os outros elementos, aos materiais didáticos selecionados. Por exemplo, no infantil, eu vou usar um livro? Posso usar um livro de história. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um livro aqui que eu uso no Fundo 1. Aqui, ó. 500 palavras para aprender inglês, né? Eu vou mostrar. Eu adoro ver aqueles negócios que tem no meio de shopping, daqueles monte de livros, que eu compro. Dá até raiva, dá até vontade de ter um monte de dinheiro. Aqui, a historinha, por exemplo, do Gato de Botas. Ele traz aqui a história, deixa eu ver, é em inglês ou em português? A primeira é em português, depois é uma história bem resumida, mas bem resumida do Gato de Botas, né? Traz aqui a primeira em inglês, português, depois aqui em inglês. E eu vou ensinando para eles, cada um deles, o que significa cada uma das palavras. E depois eu vou buscando outras palavras desse mesmo universo para poder ensinar para eles, né? E a partir daí vai construindo a aprendizagem. Então, a partir de um livro, eu consigo utilizar um conteúdo, né? A partir de um livro, eu consigo utilizar um conteúdo. O problema é que eu não posso só usar o livro, né? Porque se eu ficar só preso ao livro, não satisfaz exatamente o que eu queria ensinar, né? O que eles aprenderem, no caso, inglês, né? Então, a gente tem que se atentar a esse material didático no planejamento, né? Então, por isso, quando vocês verem na plano de aula, né, no estágio, vocês vão compreender que tudo que você vai utilizar é material, é recurso, né? Então, todo esse recurso que você vai utilizar tem que ser coerente aos objetivos que devem ser alcançados juntos às crianças, junto aos educandos, né? A todos os alunos. Então, como eu falei, o material didático pode ser o livro didático, pode ser material mesmo, qualquer material. Por exemplo, matemática no infantil não, no Fundo 1, usa muito material dourado, né? O nome é material dourado mesmo, que vai mostrando lá a unidade, dezena, centena, milhar, né, em quadrinhos, em material que é meio dourado, né? Ou até mesmo jornal, né, com textos jornalísticos, revistas em quadrinhos, né? Então, tudo isso é material que você pode utilizar. Então, os Zobre destaca que o livro didático se constitui um instrumento ao docente, no que se refere à organização do trabalho pedagógico. Mas antes de utilizar o livro didático, o professor deve realizar a leitura de cada assunto a ser abordado, destacando as principais ideias, objetivos da aula, entre outras ações. Quem aqui estudou e utilizou o livro didático deve lembrar que, quando a gente usava o livro didático, a gente não usava todo o livro. O professor utilizava partes do livro, depois pulava, ia para frente, depois voltava. Por quê? Porque você vai buscar os elementos mais adequados para poder ensinar aquilo que você quer fazer naquele dia, ou naquela semana, ou naquele período, né? Então, o Carvalho ele sugere que seja realizada pelo professor a leitura fluente de textos de jornal, em voz alta para os seus alunos, né? Inclusive, isso aí você pode usar até como um recurso muito bom na EJA, até, né? Até para que eles escutem, né? E vejam como é que é falada a cada palavra, né? Mas é fundamental que o estudante folheie os jornais, olhe as fotos, ainda que não saiba decifrar o código escrito, mesmo que ele não seja alfabetizado. Então, é ideal que ele também veja o jornal, né? Então, analisando essa diversidade de materiais que podem ser trabalhados, você vai criar aquela necessidade de utilizar materiais didáticos que contribuam para a aprendizagem dos educandos bem diversificadas, né? Tais como livros didáticos, textos jornalísticos, literatura de cordel, folheto de propaganda, letras de música, entre outros materiais que podem ser utilizados por vocês na hora de ensinar.
Dúvidas? Dúvidas, contribuições? Então tá bom. Então, EJA acabou. É isso. Esse é o conteúdo de EJA, né? Eu vou dar uma quebra aqui do vídeo para poder separar, para a gente passar para ludicidade em contexto. Ludicidade em educação e educação. Ok?